Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Conquistas do Flamengo, Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Porque a comparação com o time lá dos anos 80 tem sido inevitável, pelas conquistas, enfim, pela distância, né? Que ficou um título do outro lá da Copa Libertadores daquela época para essa de agora. Então a nossa produção aí também fez uma produção especial, né? Para misturar os dois times e os nossos narradores também de 81 e agora de 2019. Veja como ficou legal. Bruno Henrique tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Recebeu e partiu. Tocou na frente Adílio. O domínio, a devolução a Zico. Agora vai, bateu. Gol! Zico! Aos 12 minutos do primeiro tempo. Na repetição de um lance anterior. Ele e Adílio sobrou na frente. Na primeira não deu, agora ele não perdoou. Tocou no canto. Nós fizemos uma brincadeira aí, pegando a narração do Galvão Bueno lá de 81, na final do Flamengo contra o Cobreloa, e a do Luiz Roberto, agora em 2019, né? E invertemos os jogos, a narração foi mantida e invertemos. Aliás, um belíssimo trabalho do nosso pessoal, não só da ideia, mas da edição que ficou. Esses narradores maravilhosos, né, Milton? Narradores como diria Luiz Roberto, né? Como diria Luiz Roberto. E temos também uma outra lembrança, né? Lembrando aquele Flamengo e falando desse de hoje que é campeão. Do Adílio, nós vamos mostrar imagens do Adílio aí, saindo todo arrebentado de um jogo aí. Que história foi essa? Cobreloa, é. Contra o Cobreloa na final. O cara jogava com a pedra na mão, é. Mário Souto, lá no Chile. Lá no Chile. E aí te acertaram. Acertaram, passei por ele. Estamos vendo a sua cara lá. Foi. Ele jogava com pedra na mão. É isso. Eu tentei passar por ele e jogou a pedra. Não tinha isso. Mas, Adílio, eu queria, já que nós fizemos essa brincadeira do Luiz Roberto e do Galvão narrando foi muito jogos... legal. Ficou legal, né? Ficou muito bem feito. Que você... a gente tem visto as comparações que são feitas e tal, algumas, na minha opinião, muito exageradas, outras até pertinentes e tal. Acho muito difícil comparar 40 anos depois. Futebol mudou muito, os jogadores são diferentes, os métodos de treinamento, enfim, tudo é muito diferente. Então, acho complicado até fazer a comparação tanto tempo depois. Mas... como é que você pesa essas comparações quando se fala, porque esse Flamengo, aquele Flamengo, enfim? Eu vejo a intenção, né? A intenção é bem clara, né? Do Flamengo sempre de atacar, de buscar o resultado. E nós éramos assim. O Bruno acabou de falar isso agora do Bruno Henrique, né? Que ele estava tentando fazer alguma coisa. E a gente pensava assim, finalzinho de jogo, vou tentar alguma coisa, né? E, vou cavar uma falta aqui pro Zico bater, fazer o gol. A gente tentava alguma coisa, né? Então, essa intensidade a gente sempre buscava, e muitas das vezes no final do jogo, num jogo que nós estávamos perdendo, a gente tinha que definir uma situação, entendeu? A gente sempre buscava, sempre tinha um algo mais, o Flamengo sempre deu um algo mais, né? E foi o que isso aconteceu no final lá. Ou seja, nunca se acomodava no jogo. Não, nunca. Por isso que eu brinquei aquela hora, porque o Flamengo, aos 43 do segundo tempo, estava perdendo a Libertadores, estava 1-0 pro River, né? Todo mundo já jogando pouco, quem estava só assistindo, né? Meio que jogando agora, não vai dar. Sim. Faz o gol, você fala, bom, agora na prorrogação vira. E virou antes da prorrogação. O futebol, né, Adílio, era mais cadenciado. Você era um cadenciador por excelência, né, no toque de bola.
Mas o DNA daquele time mesmo também era agressivo. Também era agressivo. Jogava muito para frente. Buscar o resultado. Pelo jeito, o Bonão também comemorou muito a vitória do Flamengo. Tá meio rouco, hein? Que faz, hein? Via até vibrando no Desse segundo jeito. gol. Falei, pô, que é isso? A gente está num momento... Eu tô muito feliz pela forma como a gente está encerrando o ano. Porque as últimas 2 conquistas do futebol brasileiro mostraram algo a mais na questão do comportamento e não só da qualidade técnica. Estou falando do Mundial Sub-17 da Seleção Brasileira e da vitória do Flamengo agora na Libertadores. Toda vez que a gente tem uma derrota, a gente sempre analisa por um lado emocional. O brasileiro sentiu a pressão, não está acostumado a bater pênalti, pipocou, na hora de decidir a gente sente quando enfrenta uma grande seleção ou um grande time. Essas 2 conquistas mostraram o contrário. Mostraram uma molecada, assim como o time do Flamengo, extremamente talentosa, que merecem a conquista e que foram buscar no coração. Não desistiram do resultado em nenhum momento. A Gabi falou, o Flamengo não fez uma grande partida. O River tem muito mérito na forma como ele impediu o Flamengo de jogar. O River é o atual campeão da Libertadores, tem um baita treinador, um cara que entende muito de bola. Tá lá há 5 anos. Né? Agora, o Flamengo conseguiu alternativas para buscar esse título. E muitas vezes essa iniciativa é do atleta, é do cara. É a jogada do Bruno Henrique, é o carrinho do Arrascaeta, é a estrela do Gabigol. Então, eu acho que na hora que você investe, e o Flamengo se preparou, como disse o Muricy, para grandes conquistas, quando você traz grandes jogadores, é para eles darem as respostas nesse momento. E esses jogadores do Flamengo deram uma resposta no momento de maior pressão. Por isso que a minha expectativa, trazendo para a realidade da seleção brasileira, é que muitos desses caras estejam na próxima convocação. Porque eu acho que o que a gente fala muito em ritmo de jogo, em intensidade, o Flamengo, para mim, é o time que mais se aproxima da intensidade com que se joga na Europa. E na hora que você agrega, você alia essa qualidade individual à conquista, eu acho que o cara ganha muito peso na hora de vestir uma camisa de seleção. 2 coisas engraçadas assim, né? Ao longo da semana de cobertura lá, Você ficou devendo um depoimento, que lá no começo a gente botou o Bruno Henrique, eu ia te falar, então, pediu depoimento sobre Lima. Muitas reportagens que a gente fez, inclusive a imprensa argentina também, era de que a experiência nesse tipo de jogo pesaria muito a favor do River Plate. E no fim das contas, a gente às vezes inventa um monte de história também para fazer matéria, não pesou nada. O River Plate perdeu uma final em 3 minutos. Se isso entrasse tão em campo assim, jamais eles perderiam um jogo, uma final em 3 minutos. Então, às vezes, eu fico me perguntando assim, a gente fica buscando um monte de assunto para fazer a matéria, né, Marcos? E às vezes o jogo destrói tudo aquilo que a gente construiu como retórica ali, a verdade ali. E uma outra coisa interessante também, a gente está falando muito do Liverpool, e o Flamengo tem 2 jogadores que recém vieram do futebol europeu de alto nível, o Rafinha, no Bayern de Munique, e o Felipe, no Atlético de Madrid. E ambos, em entrevistas, hoje o Rafinha falou com o Eudes, o Felipe Luiz falou comigo numa outra reportagem, que assim, o Flamengo hoje, mesmo estando nesse patamar aqui no futebol brasileiro, ainda está bem distante do Liverpool. E eles acabaram de enfrentar esse time. O Rafinha foi eliminado do Bayern na campanha vitoriosa do Liverpool. Na temporada passada. Então, na temporada passada. Assim, o torcedor, às vezes, ele tem que... Claro, ele tem que ser um otimista por natureza. Claro. Ele é um otimista por natureza. Mas é um estágio... A gente ainda está num estágio em relação a esse Liverpool, que na temporada passada, por exemplo, na Inglaterra, foi vice-campeão, fazendo 97 gols só na Premier League. Você imagina, se a gente está comemorando o fato do Flamengo ter 137 gols no ano, esse time só no campeonato inglês, que é duríssimo, fez quase 100 gols. Então, ainda é uma distância muito grande. Eu não sei o que vocês acham. E até uma informação, só para corroborar o que ele está dizendo, a nossa produção estava fazendo levantamento, você começa a falar de Liverpool, de Flamengo, as chances e tal. O Liverpool, a arrecadação do Flamengo nessa temporada vai passar dos 500 milhões de reais, o que para futebol brasileiro é um negócio extraordinário. Quase batendo 1 bilhão, a projeção até de quase 1 bilhão de faturamento, né? Não de... O Liverpool, o faturamento dele é 2 bilhões a receita, né? 2 bilhões se a gente transferir para o real. Ou seja, são 4 vezes isso que a gente acha que o Flamengo tem de espetacular, né? Lá são 4... No longo prazo falta muito, né? Além de ser um time assim, Caio, Muricy, o time do Liverpool fisicamente é um negócio assim esplendoroso. Os caras são fortes, são rápidos. Você pega aquela dupla de zaga lá do Liverpool, que tem o Van Dijk como destaque, os 2 laterais são agressivos toda a vida, vão o tempo inteiro pro ataque. Isso é uma coisa mundial hoje, viu? Que além da parte técnica do jogador, a parte física está contando muito. Nós sofremos muito no Mundial por isso.
E outra, o Liverpool Bélgica, está em os meio de cara- temporada. Lá no mesmo hotel dos caras, os caras são armários, cara. Então, além de... Você lembra quando a gente fez a pré-hora do jogo da existe a Bélgica, parte Muricy? física hoje. Você lembra quando a gente fez o jogo que eliminou o Brasil? Aliás, Tava fizemos lá. juntos aqui no Sport TV. Isso. A gente fez a pré-hora no campo. Eu lembro dos belgas passando, o Muricy falou assim, vem cá, não tem nenhum pequeno, não? Cadê os caras do meu Era tamanho? Company, era Witzel, era... Pô, no hotel, Lukaku. no hotel eu tentei entrar dentro do elevador, não deu, porque os caras, é o Lukaku... Falou, não, o elevador de criança é o outro ali, rapaz. pode O goleiro enorme, Não, falei que eu vou Courtois. esperar, porque não dava, lembra? Eu me lembro disso, dessa frase hoje, o Muricy falando, vem cá, meu, não tem um cara pequeno, não. Não, pô, mas esse é mundial. É. E a parte física, força, o Mané atropelou o Brasil agora, É, cara. sim, O Marquinhos. Daniel aquele Alves ficou pra amistoso, trás. Ele atropelou, O cara. Dani ficou pra A trás. parte física hoje, e a seleção brasileira tem que prestar atenção nisso. Tem que olhar tem que olhar com carinho a parte física, que está fazendo muita diferença. O time do no Liverpool futebol assim, mundial. é uma Mas potência, assim, o Flamengo chegar à final é um desafio assim gigante, assim, final de muito, semana, muito. Como era o Grêmio contra o Real Madrid também, 2 anos atrás. Eu estava em Manchester, estava na Inglaterra para ver o Liverpool. Mentira. Não, mas eu estava. Eu fui para a Inglaterra esse final de semana e voltei justamente no domingo. E lá o conceito do Liverpool que é o grande time da atualidade, indiscutivelmente. Primeiro pela continuidade do trabalho do Klopp, que é um craque, né? Já tinha feito um grande trabalho no Borussia Dortmund. E ele passa por essa reestruturação do Liverpool. E hoje, esse time do Liverpool é exatamente o que o Eric falou. Todos eles dizem, ele tem a intensidade e a proposta de jogo parecida com a do Guardiola, do Manchester City. Aliás, a gente foi treinar no Manchester City, impressionante. Está num outro padrão mundial a estrutura do City. E ele é um time vencedor. Ele já conquistou. Eu acho que isso pesa muito no futebol. Na hora que você tem times bons, mas que conquistaram, que chegaram na hora da pressão e foram lá e levantaram a taça, esses caras não sentem, esses caras não tremem. Então, acho que o Liverpool hoje é favorito contra o Flamengo, mas temos um jogo. E acho, dá para jogar. Há 2 semanas atrás, se não me engano, o Klopp, numa entrevista, disse que dividiria o elenco, né? Ficaria metade lá para continuar brigando na Inglaterra e a outra metade iria para o Mundial para jogar o campeonato. Mas acho até que com essa vantagem que eles estão abrindo no campeonato inglês, em 8 pontos nesse momento, a gente está praticamente chegando na metade do campeonato, né? Hoje um jornalista inglês publicou que o Klopp se decidiu por ir ao Mundial e o técnico do Sub-23 vai dirigir o Liverpool na Copa que tem no mesmo dia, nas mesmas datas. Assim, eu não sei em relação ao grupo, se alguns vão Mas ficar... imagina até que ele possa levar a força máxima, ou pelo menos 80%. Pelo menos o Klopp vai ao Mundial. Porque ele tem essa vantagem que ele estabeleceu no campeonato inglês, né? Que ele pode trabalhar, de repente, até com essa vantagem que ele tem. Assim como fez o Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro, que continuou jogando com todo mundo, mas abriu uma E vantagem. a gente lembra que na espetacular. Inglaterra é um campeonato muito particular, porque eles jogam nas festas de fim de ano. Exatamente, não para. Né? Tem um acúmulo de jogos, Boxing Day, que eles chamam, aquele dia que joga todo mundo, enfim. Então, Primeiro do o Mundial, em tese, termina dia 21 pro Liverpool, o dia da final, chega na Inglaterra dia 22. E ele já vai ter jogo dia 25, eles jogam na véspera do Ano Novo. Mas todos os times falam isso, viu? E todos os times falam isso, também o Real Madrid fala isso, vai com o melhor. Vai. Ele sempre, Mas é que não teve essa, acho que nunca teve essa coincidência de datas em pode relação ser, mas sempre quando tem um a Mundial, eles. sempre vem com esse negócio, não importa, não interessa. Vai E chegar aí lá. os caras vão com tudo pra cima, então tem que tomar com calma isso. Como diria o... E outra coisa, Digadilho. e o Flamengo gosta de pegar time gigante mesmo. É isso aí. Nós estamos aguardando o Liverpool. Querendo vai ganhar do grande. Vamos ganhar dele lá. Vamos ganhar dele. Ganhar do Al-Hilal, do Esperança, não interessa. E Querendo eles ganhar do sabem Liverpool. que o Flamengo é difícil mesmo ganhar mesmo. Eles sabem disso. Agora, para o Jesus é uma oportunidade que é a oportunidade que ele está esperando Sem desde dúvida. que veio para o Flamengo, né? Que é poder se consagrar no mercado A internacional. melhor vitrine de que fato. essa ele não vai ter, né? É. É uma vitrine espetacular, né? Porque a Libertadores é importante, mas o que ele quer para treinar um time europeu é ganhar o Mundial, né? Ainda se ganha do Liverpool, já imaginou? Quer dizer, para ele. E o Al-Hilal é o time que ele dirigiu. Exatamente. Esse time que ele eventualmente pode Passar, enfrentar é. na semifinal. E são jogadores, assim, importantes. Tem o Giovinco, italiano. Tem o André Carrilho, peruano, que é um bom Temos jogador. até imagens do Al-Hilal que ganhou a Copa da Ásia. O Edjar tá lá. Coejar. O Edjar tá nesse time, exatamente. Nós estamos vendo aí exatamente os jogos dessa Copa. Urawa do Japão. Urawa do Japão. Esse é o segundo jogo da final da Copa da Ásia, né, contra o time japonês, em que o Al-Hilal ganhou a Copa da Ásia. Eles jogam o que seria, a gente chamaria de quartas de final, né? O Al-Hilal vai enfrentar o Esperança, que é o time da Tunísia. Festão aí, taça, Avenida Paulista, aquela coisa toda.
E nós temos também o Esperance, da Tunísia, que vai jogar com o Al Hilal para ver quem pega o Flamengo na semifinal. O Flamengo e o Liverpool já entram na semifinal, né? Aí nós temos também a imagem do time da Tunísia. Que golaço, hein? Lembrou aquele do Adílio que a gente mostrou agora há pouco, hein? Chapada, né? Ó, A bola cai. que golaço, rapaz. Não foi tão no ângulo assim, mas foi bonito. Ano passado, o River Plate, campeão da Libertadores, caiu na semifinal pro time do Exatamente, Romarinho, lembra? Exatamente. A gente já teve o Atlético Mineiro, o Internacional contra o Mazembe, teve O Atlético contra o Raja Casablanca. Por isso que o Marco Antônio lembrou bem ali, né? Não vamos pensar no livro antes de passar pela semifinal. Calma, o Liverpool tá longe ainda. O próprio Jesus conhece o Al Hilal, ele sabe, ele montou levou alguns desses jogadores que estão lá. Agora, Adílio, com a sua experiência, grande jogador que você foi, você continua convivendo lá no Flamengo, você continua trabalhando no Flamengo. Nessas últimas 4 rodadas, seria bom o Jesus segurar um pouco o time, dar uma descansada na rapaziada? Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.